Boa noite, boa noite. Estamos esperando o convidado entrar aqui para a gente começar a nossa live do dia de hoje. Olá, Thiago. Olá. Em breve o Sérgio entra para a gente dar andamento à nossa live do dia de hoje, do dia 10 de novembro. E... Olá, olá. Já prepare o chimarrão de vocês, então, para breve. Isso aí, bora fazer um cafezinho então, que em breve a gente começa. O Sérgio está entrando. Já falo que a live hoje vai ser sobre o futuro da interação humana e se ela tem futuro, com um professor na Neurocom. E entra, filho. E aqui. Olá, Sérgio, tudo Oi, contigo? tudo bom? Então, muito bem-vinda à Escola Livre de Filosofia. Obrigada por aceitar nosso convite de fazer uma live conosco. Espero que Muito grato pelo esteja convite. capaz, espero que esteja Uhum. tendo uma boa noite, um ótimo dia. Então, vou começar apresentando a Escola Livre. Então, queria dar boa noite para todo mundo que está aqui presente, desejar uma ótima
quarta-feira e um ótimo resto do final de semana. A Escola Livre, então, é um projeto com vários professores de filosofia, de diferentes graus de formação, e que tem a proposta de começar a trazer o debate filosófico para além do muro da academia, né? De tornar toda essa discussão mais próxima das pessoas. Por enquanto, nossas atividades, dada a pandemia, estão sendo fazer lives aqui. Toda semana a gente tem live, no nosso feed tem muita live para vocês assistirem, tudo que é conteúdo. E é isso. Então, queria agradecer novamente o professor por aceitar nosso convite. Hoje a gente vai falar com ele sobre o futuro da interação humana. E ela tem futuro? Eu não sei, vou deixar para te responder daqui a pouquinho, né? E eu vou apresentar o professor Sérgio. Ele é pesquisador da inteligência relacional humana, vem estudado neurologia da psicologia, é professor da URGS com pós-graduação em desenvolvimento da inteligência e da comunicação humana e trabalha com curso, consulta, consultorias, palestras. E então, vou passar a palavra para ti e quem tiver tendo pergunta pode ir mandando, que depois no final a gente conversa, esclarece, e é isso aí. Bola toda contigo, Sérgio. De novo, agradeço a vocês todos, a Escola Livre de Filosofia, ao Clayton. E vamos ao tema. O tema é como está a interação humana, como estudar a interação humana, que fenômeno é esse o interagir humano. Tanto se fala, tanto se faz e pouco se estuda. Em geral, na vida, incluindo na vida acadêmica, incluindo na vida escolar. Não existe uma disciplina no primeiro, segundo grau que se dedique a gente, observe como vocês estão interagindo comigo, como é que vocês estão interagindo entre vocês. Não existe disciplina que trate da fenomenologia da interação humana, dessa coisa que é a interação humana. A gente estuda comportamento, a gente estuda bons modos, atitudes, posturas, ética. Tinha uma época que tinha aula de ética e tudo mais, mas o fenômeno relacional humano é relativamente pouco abordado no meio acadêmico. E aí vem a era tecnológica, a chamada era digital. Ai, meu Deus, vem a era digital e a gente, em vez que vê clínica, se inclinar e reclinar, se refletir a respeito das nossas relações, a gente entra com os dedos e começa a digitar. Ó, Deus! Então, em vez da gente se relacionar, a gente digita. Ou tem imagens através de uma tela plana com as quais a gente se comunica uns com os outros, procurando aquilo que eu chamo de fenômeno relacional. Quer dizer, produzir um sentido em comum, produzir uma comunicação. Comunicação é produção de sentidos em comum. Conversar, esse velho termo, será que vai haver ambientes para se conversar? Conversar, o que é conversar? É eu ter a minha versão a respeito de uma certa realidade, você tem a sua versão a respeito dessa realidade, supostamente a mesma, mas cada um tem a sua versão, e eu exponho a minha versão dessa realidade, você expõe a sua versão, e através dessa intercâmbio de versões, dessa conversão, a gente constrói uma versão que seja de senso comum. A gente atinge um senso
um senso, quer dizer, um sentido que nos implique, não que nos explique, nos implique. Aliás, tem gente da área que estuda os tempos contemporâneos e reflete dessa maneira. Nós não estamos mais em tempos de explicação, nós estamos em tempos de implicação, de nos implicarmos uns com os outros. E aí temos algumas barreiras que sempre foram barreiras existentes na história da humanidade, que é: eu não sou igual a ti, e mesmo se colocando no seu lugar, eu não sou tu. Eu posso me colocar no seu lugar, dar a minha percepção desde o seu lugar, e mesmo assim é minha, não é a sua percepção. E aí você vai se colocar no seu lugar e conversar a respeito das diferentes percepções. Isso é diálogo, é conversação. E aí entra a era digital e a gente começa a intercambiar informações, como diz a cibernética, através de meios digitais que são próprios para trabalhar com informação, que são os meios digitais, e estabelece uma série de limites para a gente se relacionar. E a pergunta que eu vejo muitas pessoas fazendo, e é uma pergunta que eu abro aqui para a nossa live, é assim: bom, se a gente começar a interagir com a ponta dos dedos, ou com mensagens esparsas, sem constituir um sentido de estar juntos, de estar em comum, aonde que vai parar o senso que nós temos de nós sermos, nós como coletividade, o senso de nós pertencermos a uma coletividade, né? Se diz: bom, mas os ambientes digitais não favorecem que a gente se constitua em meios coletivos. Aí a gente pode... Porque ele é excessivamente analógico. Ele fragmenta, fraciona informações e analisa as informações de forma uma a uma. Ele não tem essa tendência para integrar, implicar e unificar a própria informação, e também não tem essa inclinação, vamos dizer, essa tendência para produzir um ambiente de implicação entre modos de pensar. Então, nós temos, na teoria da comunicação, os estudiosos de comunicação, dizem assim: tem dois tipos de processamento na gente. Tem um processamento digital e um processamento analógico. Analógico, que é por analogia. Não é tudo ou nada, um ou outro. É por analogia. E o que é essa analogia? Analogia quer dizer como se fosse. Esses dias eu estava com um dos meus alunos e ele disse, por exemplo, um exemplo diz o aluno, um exemplo de pensamento digital, intelectual, abstrato, é a complexidade, ou o caos, com conceitos aparentemente. O que é probabilidade? Aí diz assim, então eu pergunto, o que é probabilidade? É uma nuvem. Então a gente precisa produzir um imaginário, e esse imaginário tem características analógicas com a realidade física, é parecido com a realidade física,
E a gente diz, é uma nuvem de dados. Quer dizer, uma probabilidade é uma nuvem de dados. Que bonito! Eu olho para uma nuvem, enxergo cheio de numerozinhos, e isso é probabilidade? Não, isso é uma figuração da probabilidade. Então, a gente descobre, quando a gente examina o fenômeno relacional humano, que a gente está lidando com imaginários, com a nossa imaginação e a imaginação alheia. Se eu falo coisas aparentemente abstratas, eu estou implicando a minha imaginação. Eu digo assim, probabilidade é uma nuvem de dados. A gente fala de nuvem de internet. Não tem nada de nuvem na realidade. É uma figuração, é um imaginário, é uma analogia que na era digital nós usamos para poder imaginar todo o processo tecnológico de trânsito de dados. Mas não tem nada nas nuvens. Vá procurar nas nuvens, não tem dado nenhum nelas. Tem excesso de gás, excesso de carbono, falta de ozônio, tem buraco, mas dados tecnológicos, dados digitais, não tem. Então, o que está acontecendo, vamos dizer, nesse momento do mundo contemporâneo? Nós estamos transitando para uma cultura excessivamente digital, para uma cultura cada vez mais analógica, inclusive pela quantidade de tecnologias que a gente está descobrindo. A gente sabe, por exemplo, que o Facebook mudou de nome, agora ele se chama Meta. Por quê? Tem ligação com ambientes chamados de metaversos. O que são esses ambientes chamados metaversos? São ambientes de alta tecnologia, onde você se mete dentro do ambiente e começa a interagir com outras pessoas dentro de ambientes altamente tecnológicos, sim, mas com muitas pistas sensoriais, que nem games. São games que o cara entra de corpo inteiro, que nem uma Matrix, aquele filme. E nesses ambientes de alta tecnologia, de imersão tecnológica, você não vai usar mais dedo. Você vai usar toda a sua sensorialidade, sensitividade e capacidade de imaginar. Quanto à capacidade de imaginar, é uma descoberta que precisa ser posta na roda. A tecnologia, sem a imaginação, não vale nada. Não sei se vocês se recordam da época da Copa do Mundo, do exoesqueleto, daquele cara que era paralítico, que chutou uma bola sem perna, sem ter perna. O exoesqueleto tinha perna. Ele botou um capacete, botou uma armadura ligada ao capacete, imaginou, treinou que as pernas dele chutariam a bola, e não é que lá pelas tantas, ele, o capacete e as pernas virtuais, que na realidade é um equipamento no lugar das pernas, chutou a bola do jeito que ele pensou, leia-se, imaginou. Então, nós estamos entrando para uma era assim, que se o cara, aquele cara que estava sem perna, que deu o chute inicial da Copa que teve no Brasil, se ele não imaginasse o chute não saía. Ele não usou os dedos para teclar coisa nenhuma. Ele usou a imaginação. Ah, mas ele usou o cérebro.
Ele não precisa nem saber onde é que está o cérebro. Ele precisa saber o que é que ele está imaginando, e o que ele está imaginando vai acionar, seja lá o cérebro, as pernas, a coluna vertebral, a medula, escambau. Ele nem precisa saber de tudo isso. O desafio que a gente está passando é justamente descobrir, desenvolver, ampliar a nossa capacidade de imaginar o que está acontecendo. Com isso, a gente chuta as nossas bolinhas. Esse é o grande desafio contemporâneo. Vai vir equipamento, vai vir internet 5G, vai vir internet 6G, não sei quantos G mais, e a gente vai se ver cada vez mais implicados, todos implicadas, imersos em tecnologias e precisando tomar posições dentro delas. Ah, mas eu não quero participar de um mundo assim tecnológico. Que a ideia de tecnologia que a gente traz desde os tempos da era industrial é uma tecnologia passiva. É uma tecnologia onde você se submete a ela, que nem nos filmes do Chaplin, né? Tempos modernos do Chaplin. O cara era um apertador de parafuso. Você se submete àquela tecnologia como mais uma pessoa. Você não é ali pessoa. O Charles Chaplin, inclusive, brincava com isso. Sois gente, não sois máquina, ele dizia no filme que ele produziu. Né? E é justamente essa questão. Nós estamos mudando de qualidade de tecnologia, aonde a gente, essa tecnologia, ao invés de nos automatizar, como a gente tem sido nos últimos séculos, a gente vai ter uma chance de se implicar na tecnologia e se imaginar de uma maneira enriquecida através da tecnologia, utilizando a imaginação através da tecnologia, acessando o imaginário alheio. Isso não é uma má notícia em si. É assustador, porque o imaginário que a gente traz dessa virada tecnológica é assim: eu não quero ser escravizado pela máquina. Eu, meus pais, meus avós, fomos submetidos a modos de pensar mecânicos, mecanicistas, mecanizados. Aí está todo mundo perdendo emprego. A ideia de emprego vai mudar, porque o tipo de ambiente tecnológico vai mudar. A ideia de trabalho vai mudar. E a capacidade de pensar de forma analógica, usando de uma maneira expandida a imaginação e de forma ativa, é que vai fazer a diferença. Se a gente continuar usando a imaginação de uma forma um manda, o outro obedece, que é a forma que a gente foi criado em gerações dentro da cultura industrial e tecnológica digital, de programar a realidade para ela ser, e dentro da realidade, o outro ser humano, a outra pessoa, nesse tipo de relação, evidentemente vai ser bastante temerário a gente pensar um horizonte para as relações humanas.
né? Onde, vamos dizer, se eu sou o último dos humanos e a mim só cabe programar, seja seres humanos, seja máquina, não vai ter graça nenhuma eu viver nesse ambiente, planeta, ou sei lá que ambiente é esse. Agora, se eu produzo um imaginário, outra pessoa produz o imaginário, e a gente se relaciona através desses imaginários, bom, isso muda muita coisa. Que nós estamos dentro da relação imaginária. E tem mais um desafio, que a gente, além de estar numa cultura de subordinação hierárquica muito forte, onde um manda e o outro obedece, como se fosse programado para fazer, isso está no meio educacional, há várias gerações, é o que cai na prova, quanto é que tirou, né? E quem avaliou. E no meio, nas instituições de ensino, é o padrão tradicional. É o padrão tradicional das instituições de ensino, seja elas quais forem. E o que está havendo? Está havendo assim, aprendizagem por analogia. Um olha o que o outro está fazendo, usa a sua percepção, sensação, a sua capacidade de produzir modelos e vai literalmente modelando, né? Produzindo um modelo daquilo que o outro está fazendo. Aí vai para o outro lado, tem outra pessoa fazendo do outro jeito a mesma coisa. E eu vou constituindo modelos, eu vou fazendo, vamos chamar assim, de uma espécie de modelo, uma metamodelagem daquilo que está acontecendo, e daqui a pouco eu aprendo. Não porque alguém me disse como que é. Senta aí que eu vou te dizer. Não vai ser assim. Vai ser por espelhamento e modelagem. E esse espelhamento e essa modelagem é um processo analógico. Faz aí que eu vejo. Ou eu vejo como é que se faz e depois eu vejo devagarzinho, eu vejo como é que o outro aprende. Eu posso ver alguém aprendendo alguma coisa e observar como é que essa pessoa aprende. Eu, como professor, isso para mim é muito importante. Não só, e como aluno também. Então, isso são processos analógicos. Eu posso me colocar na posição do aluno com tecnologia mesmo. Hoje em dia existem experiências que é feita mais em bicho, está começando a se fazer em gente. Botar aquelas câmeras de tracking aqui na fronte, né? E tem várias pessoas em várias posições no ambiente de trabalho. E através dessa câmera, que tem um nome comercial que não interessa para nós aqui, né? Não está patrocinando a atividade de vocês, né? Através dessa câmera de tracking, imagina uma pessoa fazendo alguma coisa com a câmera, uma pessoa observando a primeira a fazer, uma terceira observando o ambiente de trabalho. São vários planos. Mas fica um olhando o outro. E o cara que está na tela pode observar o terceiro que está observando o segundo. Ele também, todos podem se observar, no sentido de que, dentro do ambiente de trabalho, a gente pode constituir um olhar conjugado, um pensar conjunto e um fazer coerente, sintônico, sinérgico e até sincrônico, se for o caso. A gente pode que nem estar um time em campo. Um olhar para o outro e saber o que é que vai em seguida, sem precisar dar trocentas explicações,
ler trocentos manuais, né, para dizer, né? A pessoa entra naquele ambiente, ela começa a acompanhar e vai se implicando naquele ambiente de uma forma, vamos dizer assim, natural. Tem tecnologia para isso? Tem, mas também não precisa em si de muita tecnologia. Esse é o jeito mais interessante da gente poder aprender. Sempre foi. Não sei se as pessoas estão acompanhando aquilo que eu estou reflexionando, refletindo, né, a respeito de relações humanas, né, e que a gente nunca deu muita bola para a relação humana mesma. E com a tecnologia digital, a gente estudou muito comportamento, behavior, comportamento. Então, se filma comportamento, se bota sensores para saber como é que o cara olha, como é que o cara respira, como é que o cérebro dele trabalha, mas isso é behavior, isso é comportamento. O que interessa mais agora é, usando tudo isso aí, a gente compor ambientes para poder conviver. Eu vou dar um exemplo de atendimento meu durante a pandemia. Tinha uma senhora de idade, sou terapeuta, consultora, então tinha uma senhora de idade que falava com um neto. A senhora de idade disse, puxa, que saudade de estar na casa da praia contigo, netinha. Vó, eu queria estar com você na casa da praia. Mas como é que a gente pode fazer? A gente está trancado, cada um na sua casa. Vamos criar um ambiente aqui na nossa conversa para a gente imaginar, baseado nas nossas memórias, como é que seria ser, como seria se a gente tivesse agora, nesse momento, e presentifica com esse tipo de palavra, lá na porta da casa da praia da gente, sentindo aí aquela ambientação. Está todo mundo aí? Sentindo a maresia, o vento da praia, o solzinho no ar, aquela densidade, os pés no chão da nossa casa da praia, e a gente de mão dada. Como seria legal a gente estar de mão dada? Era no ápice da pandemia, não tinha como se tocar e nem se abraçar, mas a experiência, a lembrança desse gesto, ela está acessível por uma ferramenta chamada linguagem, que é uma ferramenta, é um instrumento pelo qual você pode imaginar. É uma ferramenta, como gestos, então, a gente tem essa forma de acessar vivências, que é chamada linguagem. Então, essa senhora foi orientada, junto com a sua netinha, para diariamente um exercício, além de conversar como é que aquela coisa banal, vamos chamar, relativamente banal, assim, como é que tá? Tá bem? Ai, que coisa horrível essa pandemia. E a outra dizer, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquela.
a fala confessional, né? O que tu tá fazendo, netinho? Eu tô fazendo isso e tu, vovó, tô fazendo aquilo. Pô, não tem graça. Vamos elevar a potência dessa conversa a um nível imaginário de maior qualidade. Ah, é poético isso, porque você não está na praia. Sim, mas não importa se está ou não está na praia, mas se tivesse, onde a gente estaria, o que a gente faria, e fica uma lembrança num dia. No outro dia eles conversam e retomam o ponto de convivência do jogo, da conversa que estavam na praia. Dali a pouco eles acham que está legal, já foi na praia, agora vamos para um outro lugar. Aí eles se desembaraçam e começam a inventar ambientes para estar. E se a gente viajasse e fosse para não sei que lugar? Como é que seria esse lugar? Que elementos teria? E começam a esperar a senhora, a avó e a menina, podia ser mais de um, neto ou neta, e criar um ambiente que nem antigamente, e é comum, é essencial para a gente, para a criança ser adulto, que ela imagine. Não é que ela digitalize, é que ela imagine. Se uma criança não imaginar, ela não adquire potência reflexiva a ponto de fazer aquilo que nós adultos chamamos pensar reflexivamente, se ela não imaginar. Então, a criança adquirindo potência imaginária, vamos chamar assim, capaz de imaginar em detalhes e fixar aquele entorno imaginário e inventar coisas dentro. E esse tipo de desembaraço imaginário é o que vai rolar daqui para frente. Aquela coisa assim, você fez a tarefa, não fez, está bem, não está? Esse tipo de coisa, em termos de desenvolvimento tecnológico, não precisa. Não é o que há de melhor em termos de relação humana que a gente pode ter. Não é com tecnologia e nem nunca foi na história da humanidade. Vamos aos gregos, aqueles famosos gregos lá, que eles tinham tempo para ir para a praça pública e conversar. Não precisava lavar prato, não precisava limpar a casa, não precisava cuidar dos filhos, mas eles iam para a praça pública para tratar dos assuntos da polis. E aí se desenvolveu a ideia, né, que para nós é tão potente, mesmo polêmica e mesmo malversada ou confundida, de democracia como um campo público onde a gente possa ter versões, o outro ter versões, o terceiro ter versões, e a gente converter isso em alguma coisa que seja de interesse em comum. Né? E isso é a prática da tal da democracia, que ela não tem como não acontecer através de conversação em busca de diálogo. A conversação ela é uma maneira de eu encontro, uma condição que é diálogo. Eu te entendo através do que tu me entende e tu me entende através do que eu te entendo. Isso é um estado dialógico, vamos ver, dentro do modo como eu estudo a fenomenologia relacional. Aí, só olhar nos olhos é que nem um time afinado, um casal afinado, um grupo de estudo afinado. Pouca coisa precisa, naquele momento de estado dialógico, né? Não precisa conversar muito, porque já foi conversado e chegou a estado da arte, vamos dizer.
E eu não me proponho, o meu jeito de trabalhar, ele é diferente de um professor, vamos dizer, mais tradicional, quando eu me convidam, assim. As minhas lives, em geral, eu faço em ambientes de Zoom, que são ambientes mais fechados, e fechados no sentido de que as pessoas se propõem a interagir dentro de um ambiente que elas co-decidiram, se não co-criaram, pelo menos co-decidiram, decidiram junto comigo estar naquele ambiente. Que nem a história da vovozinha e da netinha. Né? Um ambiente que eles decidiram estar ali porque queriam interagir naquele ambiente. E eu acho que esse é o nosso desafio contemporâneo. É não se deixar levar por vagas, né, por ondas de quem disse o quê. Né? Tem gente falando que isso é assim. Tá! Como é que as pessoas estão falando que isso é assim? Como é que eu perdi esse movimento e pessoas pensando disso desse jeito? Né? E como é que eu me coloco nessa onda, que nem eu surfo essa onda, um mergulho, espero a próxima. Eu tenho que tomar uma posição, eu não sou, senão eu me afogo nessa onda. Se eu não tomar posições, perceber os movimentos que, vamos dizer, que estão me me atravessando, vamos dizer, como pessoa, como sujeito, como ser humano. E não se deixar levar, porque senão eu viro uma rolha, né, dentro de um união. Eu viro alguma coisa que se arrasta, mas que não tem, que aplaude, né, pode, na pior das hipóteses, concorda, discorda, aplaude, né, produz emoji, mas nós ainda vamos entrar nesse tipo de ambiente. É um admirável mundo novo para quem desenvolver a sua potência imaginária. E aí vai ter muita gente que vai precisar aprender a voltar a ser criança, vamos dizer assim, que nem essa vovó e essa netinha. Eles vão precisar resgatar a sua capacidade de contar e ouvir histórias e compor histórias. E eu tenho um palpite que é meu, de que os livros, os textos vão ser coescritos também. Tipo assim, vamos dizer que um grande autor, um famoso autor, tem suas obras completas sobre um determinado tema. Tipicamente, vamos conversar sobre as obras completas do Freud. Tomamos como exemplo. Como assim completas? Ele iniciou um campo de exame de realidade e se as obras dele, ele iniciou, começou e terminou de escrever, tudo bem. Mas por que será que ele tivesse vivo, ele e tantos outros, se metesse nesses textos chamadas obras completas, não virariam isso tudo pelo avesso e tornariam bem mais contemporâneos o que foi proposto? Porque do jeito que as coisas estão, e aí por uma cultura de submissão, a gente lê autores, obras de autores, e no ambiente acadêmico, aí é uma crítica para o ambiente acadêmico mais tradicional. E para o modo de pensar mais tradicional, que é assim, segundo fulano, como
Isso é assim. Tá. E o que eu penso de o fulano dizer isso? Da onde é que o cara... Se eu me colocar no lugar desse fulano que disse, eu acho que isso é assim, o que eu acharia? Você vê, assim, muita produção em ambiente acadêmico sendo onde quem escreve não oferece a sua maneira de pensar, ela se aprofunda na maneira de pensar do outro. Ela não se subjetiva objetivamente, ela não subjetiva objetivamente. Quer dizer, escuta aqui, quer saber o que eu penso desse cara, esse Freud daí? Quando ele diz isso, e me parece isso. Ah, mas ele não quis dizer. Não sei, ele não está aqui. Se ele tivesse conversado. Eu estou dizendo que quando eu leio, me parece isso. Quando eu escrevo, me parece outra coisa. Mas eu estou implicado naquilo que eu leio, naquilo que eu escrevo, naquilo que eu teclo. Quer dizer, esse é o tipo de ambiente que vai nos desafiar. Que a gente não vai ter mais qualquer texto. Você larga para qualquer texto clássico. Você larga aí para um grupo de trabalho, ele vai e ninguém mais vai ter tempo para ler as coisas tal como elas eram. A gente vai ter que ter grupos de trabalho que transformem tudo que foi escrito na humanidade por todas as culturas de uma maneira que a gente possa se implicar nisso, sem ser distorcido, mas ser transformado de alguma forma. Né? Se eu não quero ler toda a obra completa lá do Freud, eu li, mas isso é problema meu. Mas se alguém não... eu li muita coisa na minha vida. E eu teria muita coisa a transformar, mas quem é que está aí? Não, mas não foi assim que o cara disse. Tá, mas e daí que o cara não disse assim? Ah, mas ele não disse assim, tu está falando assado. Tá, mas perceba o que tu acha. Eu não acho nada, só estou vendo que o fulano escreve assim, eu penso assim, e você pensa assado. E tu pensa como? Vamos conversar? Esse ambiente ainda não foi... ele está em estado embrionário ainda. Ele ainda... Talvez a tecnologia nos ajude. Talvez. Mas não é uma coisa que a tecnologia vai resolver pela gente. É que nem querer botar um capacete no cara que não tem perna e dizer assim, capacete faz ele imaginar que ele está chutando uma bola. O capacete e o exoesqueleto lá não vão chutar a bola. Então tem uma bruta de uma fantasia. Eu acho que quem lê a Harari, que é um cara demais, para não dizer um palavrão, ele é fumeta, ele é ótimo. Só que ele tem uma tendência paranoica, para a minha percepção. Quem sou eu para falar do Harari? Eu sou alguém que pensa, ora bolas. Eu não só leio, mas eu penso sobre. Eu tomo aquilo que eu leio, escuto, sinto e reflito. Eu faço uma reflexão, uma flexão sobre aquilo, que nem flexão física, é uma flexão da flexão. Eu tomo aquilo para pensar e não para memorizar apenas. Então ele diz, tenho medo da gente ser manipulado, de fato. Mas isso é de longe, na história, que ele mesmo conta, nos livros dele, lá falando dele agora, que o ser humano é profundamente manipulado pelos outros. E não é problema da tecnologia, pelo amor de Deus, seja lá o que for isso.
Ok. Eu estou vendo em espelho, você pode fazer isso inverso. Você mostrou alguma coisa, eu acho que nós estamos no nosso tempo, eu vou dar tempo para o inverso disso, o espelho disso. Vira o contrário. As nossas câmeras, agora sim, estou podendo. Rede. Olha o chat do Insta. Não estou acostumado a olhar. Caramba! Tem um monte de pergunta. Meu Deus do céu. Não estou acostumado. Me ajuda a ler aí. Pode escolher algumas delas. Se alguém quiser... Tem algumas pessoas conhecidas, bem-vindas. Como vou resistir à servidão voluntária, longe de uma noção contratualista? Eu li essa pergunta, não sei exatamente quem fez. Sim, é que nem assim, ó. Tem o jogo e as regras do jogo. Isso é bem interessante. Eu estou numa sociedade hierárquica. Eu não estou numa sociedade livre, democrática, eu estou numa sociedade hierárquica. Aí o que eu faço? Tem as regras do jogo. Eu nego as regras do jogo? Não. Mas dentro de liberdade das regras do jogo, eu tomo posições. Isso é política. Isso é polis, é a política no sentido grego da palavra. Quer dizer, existe uma instituição, existem as regras do jogo, eu posso gostar ou não gostar delas. Elas são. Dentro delas, eu me viro. Tomando uma analogia com a vovozinha e a netinha. A casa é essa, a praia é essa, e nós somos esses. Isso está dado. Nós não somos super-heróis, a casa não fica nas Ilhas Seychelles, fica em Capão da Canoa, digamos assim, sei lá, numa praia simples, e nós não somos super-heróis. Ficar assim, dá para brincar. Então, assim, ó, a questão não é o simples respeitar as regras do jogo, é oferecer imaginários a partir das regras do jogo. Quer uma experiência? Eu vou te dar pessoal. Quando uma fase eu fazia psicanálise e trabalhava com grupos. E trabalhava em saúde, em grupos, em posto de saúde pública, como neurologista, concursado. E eu queria atender grupos, e isso eu fiz depois. O que eu faço? Eu abro um outro horário e atendo o grupo. Mas é proibido nos postos de saúde atender grupos? Não. Eu atendo a minha agenda, que eu fui designado para atender, e abro um espaço que eu me dou e atendo com as minhas demandas, as demandas que eu aceito dos outros. Eu não preciso me submeter. Eu poderia ficar me queixando. Eu não sou pago para fazer isso. Hoje, com as pessoas que eu atendo, assim, em nível de consultoria, eu falo em empreendização. Muitas vezes, dentro de uma organização, tu está perdendo e a organização está perdendo. Se você empreender dentro da organização, oferecendo novas ideias, novos ambientes, novas posturas, novas atitudes,
e puder fazer um laboratório num canto, a instituição inteira vai se beneficiar se tu provar para ela. Então, assim, a desculpa de que eu não sou pago para fazer isso é tipicamente da cultura do senhor escravo, né? A cultura da servidão. Não é por aí que a gente pensa. A gente pensa em abrir um espaço de relações humanas. É claro que as organizações não são culturalmente abertas a isso. Eu não sei o que mais que eu posso responder. Deixa eu ver se eu... Isso aí, o conceito de tecnicismo, just do it, né? Não, a gente tem dois tipos de pensamento, eu acho que eu estou respondendo a muitos aqui. Tem um jeito de pensar instrumental, que nem assim, o homo habilis, o homem que trabalha instrumentalmente, e o homo sapiens, o homem que se relaciona. Então, pensamento instrumental, o modo instrumental, que é muito bem-vindo, a gente sabe fazer muito bem, e o modo relacional, que é como eu te recebo, como tu me recebe, inclusive para a gente poder trabalhar e produzir muito mais do que sem se relacionar. Tem gente perdendo horrores de dinheiro dentro de instituições e no mundo inteiro por fazer as coisas sem se relacionar. O que se desperdiça de vacina, o que se desperdiça oportunidade de renovar a matriz energética, por falta de comunicação, de relações humanas. As pessoas não sabem fazer. Mas tem medo. Tem medo nada. Tem medo de não fazer. Porque se não fizer, vai dar uma porcaria que depois, nem sabendo se relacionar, você vai conseguir reparar. Isso acontece na vida de casal, na vida de família, na vida de equipe e na vida mundial. Essa, digamos assim, a grande reflexão, assim, ao fim das contas. E eu não sei se evidentemente que no ambiente onde assim mais solto assim ou com perguntas, eu não vou poder responder a todas. Dizer que não sabem, não entenderam. Duas coisas absurdas. É que esse tema é muito sensível, então é difícil a gente poder responder uma a uma, mas eu vejo que despertou bastante interesse. Algumas perguntas bastante difíceis de responder, até de lê-las. Estou conseguindo avisar. Tá. Gente, não é um ambiente de conversação visando um diálogo, porque não é porque a plataforma de rede em formato aberto, ela não tem esse objetivo, ela tem mais objetivo, se vocês se dão conta, se param para pensar, de alguém que vem oferecer uma espécie de cenário para divulgar suas ideias e alguém comentar. Mas, evidentemente, que essa trama relacional, as pessoas que estão assistindo entre si e comigo e com quem está me entrevistando, esse tipo de... esse tecido relacional, o design de plataforma não nos permite. Tomara que as próximas plataformas da 5G, da 6G, permita que a gente se constitua como um tecido relacional e não como uma vitrine de ideias apenas.
Eu não sei se a gente está no nosso tempo, eu não sei como é que rola a, a ideia de tempo. Se alguém quiser tomar uma imagem e falar, também fica a teu critério, Larissa. Seja como for, eu tenho um sítio, um site de trabalho que se chama Neurocom, do TAI, e onde eu desenvolvo pensamentos, atitudes, posturas que inspirem as pessoas para entrar de cabeça e corpo nas relações, na fenomenologia das relações humanas e tomar isso através da tecnologia sem problemas, desde que você saiba o que é essa fenomenologia. Quer dizer assim, fazendo uma analogia, não sei se eu estou terminando o tempo, mas eu imagino que sim. Não adianta botar um paraplégico dentro de um exoesqueleto se ele não imagina chutar bola, fazendo essa analogia com todos nós. Não adianta a gente entrar num ambiente de alta tecnologia se a gente não se imagina fazendo nada nele, a não ser teclando. Então, o gap que nós estamos precisando superar é o gap da imaginação. Como é que se desenvolve a imaginação? Interagindo. Como criança faz. Brincar. O que é o brincar? É se relacionar. Não é fazer tarefa. Você já viu criança pequena fazendo tarefa para crescer? Não. Criança não faz tarefa para crescer. Professora que manda fazer tarefa, mas a criança não está interessada em fazer tarefa. A criança está interessada em se relacionar e usufruir, fruir e usufruir desse relacionamento. E nós, adultos, onde é que foi parar isso? No eu consumo. Eu consumo não é suficiente. Né? Como é que a gente frui o relacionamento? O relacionamento, não é o show da banda de rock. Não é o show da TV. A relação, o estar em relação. Como é que flui? E aí que está lançado, né, o desafio que sirva de inspiração. Convido a todo mundo que conheça mais. Quem acha que eu posso oferecer inspiração para suas vidas, conheça o meu trabalho. Ele está por aí. E eu agradeço, não sei se é hora disso, mas eu agradeço profundamente a oportunidade da Escola Livre de Filosofia e ensejo que a escola trabalhe como escola o que é a reflexão no mundo contemporâneo. Reflexão não como evento pessoal, mas sim como um evento coletivo, porque parece que isso está nos faltando bastante. Os clássicos, os autores, os filósofos clássicos, eles nos oferecem excelentes, inspiradores, belos exemplos de reflexão. Sócrates e outros pensadores. Mas é eles pensando. A gente não tem muitas referências de nós pensando. Alguma coisa vem da Grécia, dos diálogos platônicos, alguma coisa quando começam os autores começam a tratar as coisas de forma dialógica, que é diferente de dialética. Dialética um pensa de um jeito, outro pensa dos dois, os dois brigam e vão chegar a uma síntese.
Dialética tem um ponto de concussão, de discussão, de concussão. Diálogo é diferente. Aí dá uma outra conversa só sobre a fenomenologia da conversação e do diálogo, que é uma área da fenomenologia das relações humanas. Estou aqui, não, ninguém está falando comigo. Eu não sei se eu estou vendo os comentários e tal. Teríamos matado o conceito transcendente. Não, se isso é importante de. Quando eu. Não, o conceito de transcendência justamente não te, quando eu estou dentro de uma mindset instrumental, de fato, a transcendência que não interessa. Mas quando eu estou no mindset, no estado mental relacional, só tem transcendência. Vamos recordar alguns princípios da fenomenologia relacional que vêm dos tipos lógicos de Bertrand Russell, e que ele diz assim: você não pode resolver um problema no mesmo plano em que o problema foi formulado. Isso não é transcendência? Quer dizer, eu não posso perceber alguma coisa no mesmo plano que a coisa acontece. Eu estou num outro plano. Alguém mais, além de mim, não pode me perceber estudando esse problema que não seja num plano transcendente a mim estudando o problema. Olha quantos planos de transcendência tem aqui. Né? E a realidade que a gente examina, ela é sempre, ela não é metrificável, ela é tridimensional, ela tem profundidade, extensão e altura, e é referida à experiência física. Tem coisas que estão acima de mim, o tal do transcendente. Tem coisas que estão abaixo de mim, tem coisas que eu deixo para trás, tem pessoas que estão do meu lado, estão do meu lado do coração, tem pessoas que eu quero evitar, e o evitar tem uma referência corporal. Tudo que a gente faz, por mais tecnologia que tenha, a referência é a presença, é a experiência física. Agora, a experiência física humana, ela é transcendente, se eu vou responder esse comentário. Porque eu me vejo conversando com uma pessoa em terceira posição. Eu me vejo conversando com uma pessoa. Onde é que eu estou? Eu estou em mim? Não. Eu estou na outra pessoa? Também não. Eu estou em terceira posição. E se eu me vejo conversando com essa pessoa em várias situações da minha vida, em que posição eu estou me vendo conversando com essa pessoa em diferentes momentos da minha vida? Eu estou em quarta posição, porque eu estou percebendo eu e essa pessoa em diferentes momentos da minha vida. Que posição física eu estou? Nenhuma. Tem transcendência direta. Mas a humanidade, o ser humano, desde o início da humanidade, a gente sempre soube que o transcendente está implicado na relação da gente, ser humano, com a natureza e com os semelhantes. A gente sempre soube disso. Tanto que não existe cultura que não tenha passado por religiões. Agora, reduzir a fenomenologia da relação humana em seus diferentes planos, a inteligência do universo, a uma determinada religião, é uma redução.
Em fenomenologia, que é um campo de estudo da realidade, se chama redução. Você pega alguma coisa que é maior do que tu está percebendo e reduz que aquilo é um determinado Deus, uma determinada coisa. A gente faz isso como se, que nem aquela história do cara que bate o martelo, vai pregar um prego, bate o martelo no dedo e fica com raiva do martelo. Isso é uma redução mental. O martelo não tem culpa de você ter batido no seu dedo ao martelar um prego na parede, mas você fica com raiva do martelo. O que é isso? Você não percebe toda a situação porque você está tomado por uma forte emoção. Isso é uma das maneiras da gente achatar a nossa percepção de realidade. Se a gente está falando de exame de realidade, que é um outro, a realidade ela tem ao menos 3 dimensões. A extensão, a largura e a amplitude. Tem as 3 dimensões que nós temos. É o comprimento, né? A extensão, algo que está acima, abaixo, ao lado, à frente e atrás. A gente usa isso nas relações que a gente tem com os outros. Eu não consigo enxergar alguma coisa. É quando eu não consigo produzir um imaginário visual. Eu não sinto muito bem, eu não me sinto muito bem com isso que você está dizendo. Eu tenho como referência a minha sensação corpórea com relação ao que eu ouvi auditivamente que você disse. Tudo isso é tramado através da experiência corpórea, vamos chamar assim, por mais tecnologia que tenha. E vai vir agora muito mais tecnologia potencializando a nossa corporeidade e não reduzindo ela. A fase de redução é a fase de digitalizar. Vou fazer uma analogia assim para vocês. Assim, o cara que põe o capacete para chutar a bola, ele está no início da expansão do imaginário dele. O que ele fez é treinar a imaginação. O cara que programou o capacete, ele está no jeito digital. Ele está teclando programas, algoritmos para o capacete funcionar, para o cara imaginar e chutar a bola. Do exemplo que eu dei, do exoesqueleto, da Copa do Mundo. Nós estamos entrando na posição do cara que usa a imaginação em 3D. Em 3D. Ele não tem nada que digitar num painel onde é que está a bola, né, traçar umas coordenadas numéricas, né, e pôr o dedo e teclar num teclado com os olhos. Isso é ridículo para o cara. Nós vamos deixar os dedos em paz em breves anos e ativar, adoidado, no bom sentido, a nossa imaginação. Gente, eu não sei o que mais que eu posso ajudar nesse momento a quem está aqui nos acompanhando. Não há morte, então, do transcendental. Eu não sei mexer nas teclinhas. Muito pelo contrário, a gente vai resgatar a profundidade e não ficar só no plano, na superfície, no plano da tela, na tela plana. A gente vai resgatar muita profundidade e vai se implicar nessa profundidade como talvez a gente nunca tenha tido chance, talvez. Muito mais possibilidades. Coisas que incentivam o distanciamento
e não agregação, mesmo quando pessoas juntas. Eu não estou facilmente lembrando. Sim. Sociedade dividida, estão falando de evitar distanciamento. Eu dei o exemplo da velhinha neta para poder desafiar que o distanciamento físico não derruba, ele dificulta, mas não derruba o distanciamento imaginário entre as pessoas. E o distanciamento imaginário tem que ver com a referência corporal? Sim, tem que ver. Você não pode sentir próximo à pessoa pelos emojis que você manda para ela. É muito pouco. A gente tem linguagens corporais complexíssimas que recém estão sendo estudadas. A gente se move em relação às pessoas. Diz assim, mas isso não dá por causa da tecnologia. A tecnologia é insuficiente para isso. Mas era insuficiente. Espera, tenha paciência, procure ambientes, que nem o Zuckerberg lá fez. Ele está transformando o que era o Facebook, que era um troço superficial, que não tem como não ser. Aqui a gente não consegue se aprofundar, porque todo o design de comunicação ele não é feito para se aprofundar. Compreende? Nós não estamos aqui para se aprofundar porque não dá, não é porque a gente não quer. Antigamente, as pessoas em sala de aula poderiam fazer uma roda, fazer atividades de dinâmica de grupo. Não faziam. Sentavam em classes horizontais com um professor, numa plataforma, dando aula num quadro. Mas não faziam dinâmicas de interação, não conversavam em roda. Não tinha roda de conversa, não tinha uma mesa. Né? Sentavam à mesa para conversar ou em roda. E não precisava de tecnologia. Mas agora, mesmo com essa distância tecnológica, já há tecnologia instalada, só que é muito cara. Você bota alguns luvas ápticas, põe um holograma na frente, não precisa nem luva áptica, nem óculos. Né? Você produz um holograma, que é caríssima essa tecnologia, e coloca as pessoas uma na frente da outra se olhando. E filma isso para elas se verem se olhando. Hologramas. Isso tem há 60 anos, mas ainda é caro. Não dá para a gente fazer num grupo aqui, montar ali num ambiente virtual, todos nós que estamos aqui, os 12, 13, tem 12 nos olhando, mais nós dois, 13, 14. Montar um holograma tridimensional onde a gente veja e seja visto, fale e seja falado, enxergue e seja, sinta e seja sentido, haja e seja afetado e afete quem haja pelo seu gesto, pela sua postura, pela sua atitude. Primeiro porque a gente, como humanidade, não está acostumado a interagir. Vamos conversar que não. Vamos combinar que não. São poucas pessoas em poucos grupos que se soltam. Em geral, em mesa de bar, assim, um bom ambiente para conversar lá. A la larga, como se diz no sul do país, de forma solta e descontraída. As pessoas ficam mais espontâneas. Né? Brincam como crianças. A mesa de bar para o adulto é que nem um playground para a criança. Né? Que bom! A gente poderia ensejar, incentivar a criar, e dentro de espaços institucionais quaisquer de aprendizagem, de trabalho, ambientes não para descansar do trabalho, que nem se costuma, e sim para as pessoas
conversar. Não necessariamente tomar um café, conversar, reflexionar sobre aquilo que é da vida laboral deles. Não existe espaço assim. Isso é um ranço da época da cultura antiga da sociedade industrial, lá da Inglaterra. Os caras eram espremidos, né, tiravam todo o sangue, não tinha tempo para descansar. Hoje em dia, se você não tem tempo para criar, refletir, revisar e renovar o que você está fazendo, você perde o seu fazer. Você simplesmente perde. Vai para o espaço. Por isso que se fala tanto em inovação e criatividade. Quem não mas precisa de tempo para isso. E para inovar e criar, precisa se relacionar. É isso, minha gente. Eu acho que eu estou aqui há bastante tempo. Não sei se gostaria de agradecer a vocês pela paciência de me escutar e espero que tenham bom proveito. Ok? Eu não sei se eu me despeço formalmente aqui. Então, agradeço a oportunidade. Não sei se. E desejo a vocês que essa fala seja inspiradora para vocês viverem melhor, com mais qualidade. Tchau.